Boa tarde, turma. Quem fala aqui é o professor Diego Carvalho, professor de português do sétimo ano A. Hoje um videozinho aí sobre uma explicação das formas nominais do verbo, não é isso? Para que vocês possam ter uma noção aí, como nós não estamos em sala de aula, é um videozinho explicativo aí para vocês terem uma noção, para darmos continuidade às aulas, não é isso? Sendo assim, vamos lá. As formas nominais do verbo são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. São chamadas de formas nominais porque desempenham tanto o fato de verbo, a função de verbo, como a função de nome. O infinitivo pode ser classificado em infinitivo pessoal, flexionado, e infinitivo impessoal, não flexionado. Ou seja, o flexionado é que pode se adequar a cada pessoa do verbo. E não flexionado é aquele que não varia, não é isso? Infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal é usado majoritariamente em situações em que há um sujeito definido ou que se pretende definir esse sujeito. As terminações do infinitivo pessoal são iguais à do futuro do subjuntivo nos verbos regulares. Olha os exemplos aí. Ó. O verbo dar fica dar, dares, darmos, dardes e darem. Todos esses são exemplos do verbo dar. O verbo poder, ó, poder, poderes, podemos, poderes e poderem. E o verbo rir pode ficar rir, rires, rimos, rirdes e rirem. Como eu falei, é o que pode ser flexionado. Já o uso aí do infinitivo pessoal em frases. Eu parei para que eles verem o quadro. Achei essencial aprenderem a cozinhar. O padre pediu para os fiéis rezarem, fazerem doação, não é isso? Já o infinitivo impessoal, pessoal. O infinitivo impessoal é usado habitualmente, né, nas locuções verbais, em verbos preposicionados e quando não há sujeito definido. As terminações do infinitivo pessoal são AR para os verbos de primeira conjugação, ER para os verbos de segunda conjugação e IR para os verbos de terceira conjugação. Exemplos aí de infinitivo pessoal. O verbo dar, como é que fica? Ó? É só dar. Ele não tem variações, não é isso? A mesma coisa para o verbo poder, um exemplo aí. Ó. É só poder. E o verbo rir é só rir. Não varia, não é isso? Aí exemplos em frases. Nós queremos saber se isso é verdade. Elas gostam de ouvir samba. Fazer exercício é importante. Pois aí, vocês viram o infinitivo, não é isso? O pessoal pode variar de acordo com a conjugação e o impessoal é aquele que não varia. E lembrando que o impessoal tem três conjugações, não é isso? A R quando a primeira conjugação, é R para a segunda conjugação e o IR para a terceira conjugação. O particípio. O particípio é usado na formação dos tempos verbais compostos. Indica o estado da ação depois de finalizada, transmitindo assim uma noção de conclusão e de ação verbal. A maior parte dos verbos apresentam um particípio regular, terminado em ad, ado, ou primeira conjugação, ou em ido, na segunda conjugação, e na terceira conjugação. Alguns exemplos aí, ó. O verbo amar fica amado. O verbo estar fica estado. O verbo ter fica tido. O verbo viver fica vivido. O verbo partir fica partido. E o verbo sair fica saído. Há, contudo, verbos que, além de particípios regulares, apresentam também particípios irregulares, habitualmente terminados em to ou só. Alguns exemplos aí, ó. O verbo pagar, pagado ou pago. O verbo ganhar, ganhado ou ganho. O verbo eleger fica elegido ou eleito. O verbo envolver fica envolvido ou envolto. Extinguir fica extinguido ou extinto. E exprimir fica exprimido ou expresso. O particípio é usado principalmente nas vozes ativas, com os verbos auxiliares ter e haver. O particípio irregular é usado
preferencialmente na voz passiva, com os verbos auxiliares ser e estar. Alguns exemplos aí em frase. Meus filhos acharam que ainda tinha brincado o suficiente. Não tinha brincado o suficiente. Aí, ó, o verbo brincado, terminado em ado. Quando lá cheguei, a diretora já tinha resolvido o assunto. Aí o verbo resolver, terminado em ido. Você sabe quando essa carta foi entregue? Aí o verbo entregar, não é isso? Mais uma variação. Agora vamos lá para o gerúndio. O gerúndio indica o estado e uma ação prolongada, que ainda está em curso, transmitindo assim uma noção de continuidade de ação verbal. No gerúndio, os verbos na primeira conjugação terminado em ando, e os de segunda conjugação é terminado em endo, e os de terceira conjugação é terminado em indo. Alguns exemplos aí, o verbo falar fica falando, o verbo estudar fica estudando, o verbo trazer fica trazendo, o verbo querer fica querendo, o verbo sentir fica sentido, e o verbo vir fica vindo. Alguns exemplos em frase aí, ó. Os alunos estão estudando matemática. Minha avó vem descendo a escada devagar. Vocês já estão indo embora? Aí é alguns exemplos do gerúndio. As formas nominais com função de nome. Desempenhando a função de nome, o infinitivo pode atuar como substantivo, o particípio pode atuar como adjetivo e o gerúndio pode atuar como advérbio. Alguns exemplos aí, ó. É necessário defender a igualdade social. Defender aí é o quê? A defesa. É um substantivo. Aceitar é compreender. Aceitação e compreensão também são dois substantivos. Agora, exemplos aí de adjetivo. Meu filho é um menino estudado. Estudado aí está dando qualidade ao menino, não é isso? Sendo assim, é um adjetivo. O capitão é entendido no assunto. Se ele é entendido, está o quê? Qualificando o capitão, não é isso? Logo é um adjetivo. Exemplos de gerúndio como advérbio agora. Entrando na escola, encontrei seu irmão. E outro exemplo aí de advérbio é chovendo, iremos embora. Pessoal, é só isso e até a próxima. Dúvidas lá no grupo, pessoal, viu? Ou durante a aula já tá. Beijos.